Boa noite, Antônio Ivaldo. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Regis. Tudo bem? Um prazer estar aqui, viu? Olha, eu te digo que o prazer é meu, porque a gente já se conhece, no mínimo, desde 2015, né? Na época que a gente trabalhou junto no mercado de helicópteros offshore, né? 6 anos, E, né? e eu sempre tenho você assim em alta conta, né? Com, poxa, uma pessoa tão gentil, né? Uma pessoa tão carismática. Então, para mim é um Ai, que prazer bom. poder receber você para a gente conversar e Eu, conversar eu, eu sobre a sua acho que, eu experiência acho, profissional, né? eu acho que a pegada foi que a gente sempre lidou com bom humor com todas as dificuldades que a gente viveu no offshore, né? É Enquanto, verdade. enquanto o pessoal acordava lá, ai, que chato, a gente acordava, não, tá bom, tá ruim, mas tá bom. Tá meio ruim, mas tá meio bom, né? Dá para melhorar. É isso aí. Que É, bacana. Muito legal, é. muito feliz da gente ter essa oportunidade. Já fazia muito tempo que eu queria te trazer para dar o seu testemunho de carreira, né? Porque, puxa, a sua carreira é uma carreira tão bacana. De todo mundo que eu conheço na aviação, você fez uma jornada muito legal, né? Então, por isso que eu gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouco sobre os seus desafios de carreira. Ah, tá bom. Eu vou fazer igual o pessoal que fala, né? Quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Vou começar lá do início, né? Porque eu vejo assim, né? Que E nem era em o Barbacena, que era do Pará, né? era no Pará, exatamente. Sou paraense, né? De Santarém, a pérola do Tapajós, né? Cidade muito bacana, né? Praias muito bonitas, né? Pena que o mercado de aviação não é tão bom, senão eu estava lá hoje, né? Mas assim, eu acho que toda a nossa desenvoltura, a nossa carreira, a nossa jornada, ela vem um pouco daquilo que a gente teve quando era criança, né? E eu vejo que quando eu era pequeno, por exemplo, eu lembro, meu irmão é mecânico, né? Mecânico de automóveis, né? E aí o meu avô tinha uma fábrica de vassouras, né? E eu achava uma maravilha aquela fábrica de vassouras, só porque tinha um monte de máquina, cortava madeira, mas era o suficiente para mim. Aí eu lembro que a gente desmontou duas bicicletas, a gente tinha duas bicicletas lá encostadas, tirou as rodas, foi lá na fábrica do meu avô, fez um carro de madeira, né? Era todo o sistema de controle. Aí eu lembro que o volante era um cabo de vassoura com fio enrolado para dirigir o carro, assim. Então, assim, desde pequeno, assim, tinha essa vontade, né? Esse desejo de construir, de fazer coisas novas, assim, foi bem interessante, né? E assim, eu era daqueles meninos assim, que desmontava dois carros para fazer um terceiro, né? O terceiro funcionava, os dois anteriores não, né? Mas pelo menos eu aprendi aquilo ali, como é que funcionava aquele negócio, né? E acabou que naturalmente, né? Meus irmãos também fizeram o Senai, acabou que eu fui para o Senai, né? Enquanto o pessoal estava preocupado com se preparar para o vestibular, estava preocupado em fazer Senai, foi fazer mecânica geral no Senai, né? Foi uma oportunidade muito, muito enriquecedora, né? Trabalhar com máquinas de ferramentas. A gente tinha lá, eu lembro que eram 2 anos de curso, e era assim, à tarde eu tinha aula no colégio, de manhã eu ia para o Senai. Eu lembro que era corrida, eu chegava do Senai, almoçava rápido e ia para o colégio, e assim, primeiro e segundo ano foi nessa batida, né? E aí o primeiro ano do Senai era ajustagem, né? Lá tinha o mestre, né? Era muito respeitoso, né? Tinha que chamar o instrutor de mestre, e realmente ele era um mestre, ele dominava o assunto, né? Primeiro ano era ajustagem, aprendi a soldar, a trabalhar com lima, então era muito serviço manual. A única máquina que a gente tinha realmente no primeiro ano era a plena limadora, né? Aí eu lembro que quando a gente chegou no segundo ano do Senai, a gente ia para o torno. Ó, vou para o torno, agora eu vou trabalhar no torno, né? E torno, para quem não sabe, né? Às vezes o pessoal confunde, chama morsa de torno, né? Mas a máquina ferramenta torno é aquela máquina que fica girando, né? E Fica em aí eu lembro Santarém? que isso lá em Santarém, Que legal. tinha um Senai lá, tem ainda, né? Curso muito bom, recomendo. Todo mundo que gosta de mecânica, que gosta dessas coisas, faça um curso profissionalizante. É muito interessante. Eu acho que dá coisas muito bacanas na sua vida, né? Ninguém vai ficar rico, não, mas é bacana. Aí eu lembro que quando foi no segundo ano, aí a gente foi para outra área. Isso era promovido, era para a área do torno, da fresa, né? Da retífica, né? Era só coisas
só máquinas, não tinha mais negócio de trabalho manual, era só máquinas, né? E aí o mestre chegou lá e disse, olha, amanhã vocês vão para o turno. Aí todo mundo ficou animado, né? Molecada lá animada, vamos para o turno. Amanhã todo mundo vai trabalhar no turno e vocês vão ter a lição mais importante sobre o turno. Aí todo mundo, caraca, que lição que é essa? Ninguém sabia o que era. Chegou no dia seguinte, todo mundo animado, aí o mestre fez uma fila, né? Aí cada aluno que ia passando, ele dava uma pá e uma vassoura. Uma pá e uma vassoura. Aí a gente com a pá e a vassoura, mestre, eu não entendi. Vocês vão aprender a lição mais importante, como limpar o torno. E realmente, até hoje, eu fiquei com isso gravado na minha memória, né? Que se você é um profissional bom, capacitado, você deixa seu ambiente de trabalho limpo, né? Então, assim, é igual esses dias eu chamei uma pessoa para instalar um drywall na minha casa, né? Aí, assim, no primeiro dia que eu vi o cara deixando sujeira no chão, eu já fico com uma má impressão. Eu disse, esse cara vai me dar problema. E não deu outro, né? No dia seguinte já começou a falhar na aplicação, naquilo ali. Então, assim, primeira coisa, os japoneses falam muito disso, né? E eu aprendi isso no Senai lá em Santarém, né? Que sua primeira responsabilidade como profissional é terminou seu serviço, tem que deixar limpo, né? Tem que deixar limpo. Eu acho que isso aí é fundamental e valoriza o seu trabalho, né? Ah, eu vou fazer uma instalação elétrica aqui, né? Ah, eu fiz a instalação elétrica, mas tem fita isolante no chão, tem pedaço de fio, pô, já desvalorizou. Então deixa limpinho, né? Que vai ficar bacana. E aí, depois do Senai, né? Fiz 2 anos de Senai. Terceiro ano fui focar mais um pouco no vestibular, né? Depois fui para Fortaleza, fiz cursinho em Fortaleza, né? Eu lembro que quando eu fui fazer cursinho em Fortaleza, né? Eu era extremamente autoconfiante, né? Eu, ninguém me conhecia em Fortaleza. Eu saí de Santarém e fui para Fortaleza. Aí eu fui no cursinho lá, aí falei com o professor, né? O professor, mas por que que eu vou te dar uma bolsa? Porque eu queria uma bolsa, eu não queria só entrar no cursinho, eu queria uma bolsa. Aí eu falei para ele assim, porque eu vou passar no ITA. Se você me der uma bolsa, você vai ter meu nome na sua propaganda. Aí ele me deu 50% de bolsa. Um mês depois que eu estava lá dentro, ele me deu 100% de bolsa. E aí eu consegui, graças a Deus, fazer o cursinho lá. Que eu não tinha como bancar o cursinho, não tinha dinheiro para isso, né? Que legal, que Era história caro, bacana, né? muito bacana. Aí depois disso, né? Se deixar eu falar, eu vou falar direto aqui, tá? Já Não, eu acho legal contar. porque a gente é mais ou menos contemporâneo, né? Eu sou um pouco mais antigo que você, mas eu sei essa época, cara, era muito difícil, assim, poder fazer cursinho, né? Eu sou de São Paulo, então é mais fácil, né? São Paulo tem tudo, né? Mas, puxa, de outras regiões, né? Ter acesso a estudo e uma faculdade tão concorrida como o ITA, né? Puxa, é uma história muito bacana, tá de parabéns mesmo. Ah, obrigado. E aí, depois de um ano que eu estava lá, eu fiz a prova, fui aprovado, né? Aprovado para a AFA, para o IME, para o ITA, né? E acabei escolhendo o ITA, né? Eu acho que tinha um pouco a ver com a minha área, né? E fui para o ITA para fazer engenharia mecânica aeronáutica, né? Assim, foi uma experiência excelente, né? Curiosamente, no curso de engenharia mecânica aeronáutica, naquela época, tinha desenho técnico, que eu tinha aprendido no Senai. Então, quando chegou lá na faculdade, estava tranquilo. Tinha a matéria a gente chamava de MOF, né, que era Laboratório de Máquinas e Ferramentas, também tranquilo. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, uma coisa que é importante. Tudo que você aprende é útil. Então, se você quiser aprender piano, aprenda. É legal. Ah, eu quero aprender a pintar. Aprenda, é legal, né? Ah, eu quero aprender a montar móveis. Aprenda. Então, assim, eu acho que Sempre vai ser eu útil, né? sempre incentivo todo mundo a aprenda. O que você puder aprender, aprenda, porque pode ser útil para você no futuro, né? Pode ser que não seja algo que vai ser remunerado, mas também não faz diferença. O que interessa é que seja algo útil para a sua vida, né? E aí, no ITA, uma coisa muito bacana que eu tive a oportunidade de participar foi do projeto Mini Baja, né, que era um projeto para construir um carro, para participar de uma competição da SAE Brasil, né? Então,
assim, foi um desafio bem bacana, né? Participei junto com pessoas que são grandes amigos, né? Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa para usar um pouco desse conhecimento de construção e de manutenção, de equipamentos, né? Depois que eu formei, naturalmente, como era do ITA, Engenharia Mecânica e Aeronáutica, né? Como eu sou de Santarém, eu quis voltar para Santarém, né? Fui trabalhar em empresa aérea em Santarém, depois fui trabalhar em empresa aérea em Manaus. E aí surgiu uma boa oportunidade na época, que foi para trabalhar no exterior. Trabalhar numa empresa que chama Schlumberger, que é uma empresa de petróleo, né? É uma multinacional de serviços na área de petróleo, a maior do mundo, né? E eu entrei num programa que chamava Rapid Engineer Exposure, eles chamavam de REX, né? E foi uma experiência fantástica, porque eu acho que eu fui, eu acho que eu fui a única pessoa que aprendeu inglês em Angola. Que Você vai fala perguntar, mas português, né? É um país que fala Angola não português. fala português? Como é que você aprendeu inglês em Angola? Então, eu fui para Schlumberger e aí me mandaram para Angola. Aí, quando chegou lá em Angola, eu era o cara que falava um pouco de inglês e falava português. Então, quando os expatriados lá iam sair, eles sempre me chamavam. Eles diziam, não, chama o Antônio porque ele fala português. E aí eu sempre estava no meio dos expatriados para ser o tradutor. E acabou que eu Quem aprendi aprende inglês em mesmo, né? Angola. Porque eu tinha que conversar com o pessoal de fora, que só falava inglês, e tinha que conversar com o pessoal local que falava português, né? Então, assim, eu tive... Aí, depois de Angola, trabalhei na França, né? Lá no sul da França, numa cidade que chama Pau, né? Trabalhei, fiz serviço na Espanha, né? O pessoal... Eu conto para o pessoal que embarca aqui no Brasil, né? Que quando eu fui embarcar na Espanha, eu cheguei do aeroporto, tinha um carro me esperando, o carro já levou direto para o porto. Chegou no porto, tinha um container, e do lado do container tinha um helicóptero. Aí o cara no container perguntou, qual é o seu nome? Eu disse, Antônio, embarca naquele helicóptero ali. Eu entrei no helicóptero, o helicóptero decolou e foi para a plataforma. Eu digo, gente, o pessoal às vezes fala do Brasil, mas, pô, aqui é muito mais controlado do que lá. Eu cheguei lá, o cara, Antônio, então entra naquele helicóptero, vai para a plataforma. Aí trabalhei numa plataforma lá que chamava Actinha e estava fazendo pesquisa, né, de perfuração, né? Então, assim, trabalhei em Aberdeen, no Mar do Norte também, já cheguei a embarcar 2 vezes em Aberdeen, no Mar do Norte, né? Trabalhei com equipamentos de alta tecnologia lá, que naquela época não tinham no Brasil, então uma das ideias era aprender para levar para outros lugares. Trabalhei na Rússia, né? Eu fui para a Sibéria, né? Que lugar Aí legal. foi engraçado na Sibéria que brasileiro na Sibéria, né? Primeira vez na Sibéria, nunca tinha visto neve. Começou Verão a deve nevar, ser eu fui a bacana. única pessoa que saiu do prédio. Que Tava lá fora praense, né? querendo pegar. Pessoal, o que você tá fazendo lá fora? Não, que tá nevando. Então, quando tá nevando, a gente entra. Eu disse, não, eu saio. Aí fui para Sakhalin, que é uma ilha que fica perto do Japão, né? E uma curiosidade lá de Sakhalin, né, é que eu estava em Sakhalin, no meio, num local bem afastado na Rússia, mas o pessoal falava inglês. Aí eu sempre comento isso para todo mundo, quando o pessoal pergunta assim, mas inglês é importante? Eu digo, aprenda inglês porque eu falei inglês no interior da Rússia. Falei tanto na Sibéria quanto em Sakhalin. Então, assim, inglês é importante, ajuda muito. Mas antes de eu ir para Schlumberger, eu já tinha trabalhado com aviação. E aí, aviação é uma cachaça, né? Como dizem, né? Ou outros dizem, né? Não, já tinha a belinha aqui da aviação, já tinha picado. Então, assim, eu trabalhava lá, gostava de viajar, achava interessante, mas eu não. O sangue que corria era sempre relacionado com a aviação. Então, assim, eu queria voltar, queria trabalhar com aviação, né? E acabou que eu voltei para o Brasil para trabalhar com aviação. Fui para Depois que eu voltei para o Brasil, fui trabalhar na SET, táxi aéreo, lá em Goiânia. Foi um projeto muito bacana, porque
tive que criar biblioteca, engenharia, né? A única coisa que tinha era o CTM e a gente teve que criar as outras áreas que, como você sabe, Regis, são necessários, né? Numa empresa aérea, né? E Fundamentais. foi muito, muito interessante. Criei a inspetoria técnica, não existia, só existia a sala dos mecânicos. Eu digo, não, mas tem que ter a gente tem que ter um controle de qualidade aqui, né? A gente tem que ter as pessoas mais experientes aqui que eu vou designar como inspetor. Então foi bem, bem bacana, foi uma experiência muito boa. Luiz Vilela, que ainda é, né, o dono da empresa, é um cara fantástico, um cara apaixonado por Grande aviação, comandante né? Luizinho, gente finíssima. Ele é o cara que você acha que cadê o Luiz Vilela? Daqui a pouco ele está nascendo de novo, porque ele é apaixonado por aviação. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Depois eu fui para Santarém, porque na época eu já estava namorando com a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? E aí eu fui para lá para esperar ela se formar. E aí, quando já estava na época dela se formar, veio aquela. Comecei a conversar com os amigos, né? Como sempre, né? Eu já disse assim: ô, tô aqui, tô querendo ir pro Sudeste, né? Tem alguma indicação e tal? E aí, um amigo meu, né? Que é o Chay, né? Grande Shailon. Que Abraço, você já nosso grande amigo entrevistou, Chay. né? Gente boa demais, né? Falou para mim: só a líder está precisando de um engenheiro lá. Aí apliquei para líder, né? Botei meu currículo e tal, né? Fiz várias entrevistas dentro, né? Com todos os diretores, né? Curiosamente, né? Uma curiosidade, né? É da aviação, apesar de não ser feliz, mas eu peguei o voo de Manaus para o Rio de Janeiro 2 dias depois que teve o acidente da Gol. O voo estava vazio, assim, tinha Nossa, 20% de ocupação, assim, caramba. né? E assim, todo mundo preocupado e eu tranquilo. Eu acho que eu era o único que estava mais tranquilo de todos dentro do avião, porque eu dizia assim, cara, esse é o momento mais seguro para se viajar, né? Acabou de ter um acidente, está todo mundo padrão, todo mundo assim, porque não tem jeito, né? Infelizmente, depois que tem um acidente, o alerta sobe, né? Querendo ou não, o alerta sobe. E aí eu viajei nessa época, né? Fiz entrevista com vários diretores da líder, graças a Deus fui selecionado, tive uma oportunidade muito boa, né, para trabalhar com helicópteros, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi no helicóptero lá em 2006 foi que helicóptero vibra muito. A gente está acostumado com o avião, vai trabalhar com helicóptero, a gente descobre que helicóptero vibra. E helicóptero dá manutenção, dá 5 vezes mais manutenção do que avião. E aí eu estava acostumado, quando trabalhava com avião, de assim, programar a manutenção de acordo com as missões, né? Aí quando você chega no mundo do helicóptero, as coisas invertem um pouco. Já é o piloto que vem perguntar para você: o helicóptero vai estar disponível para o voo? Dá para fazer a missão? Aí eu fiquei, No olha que começo a gente não interessante, entende eu era por que acostumado isso, com né? prática. Por que essa pergunta, né? Até que você vai se habituando, né? Chegou ao ponto de um amigo É, meu virar para mim e falar assim, eu achei engraçadíssimo essa analogia que ele falou. Avião é feito para voar, helicóptero é feito para dar pane. Onde o cara foi tirar isso? helicóptero, pela sua própria concepção, né? Ele é uma máquina fantástica, mas é diferente do avião, né? Ele é uma briga de momentos, né? Você E tem um vibra motor muito, né? principal que está girando uma direção, você tem um motor que está girando em outra direção, né? Então, assim, é uma briga de momentos. Mas o helicóptero, né? Curiosamente, Regi, ele é muito mais recente do que o avião, né? Você pensar, na Primeira Guerra Mundial já tinha avião voando, né? Helicóptero é muito mais recente. Então, tem muita tecnologia ainda que vai ser desenvolvida, que a gente vai ver, se Deus quiser, com relação a helicóptero, né? Você conseguiu ver os dois lados, né? Você viu, né? Por exemplo, a parte de monitoring no helicóptero é mais forte que no avião, né? Muito mais, São, são, muito mais. são equipamentos que têm suas características diferentes, né? Mas, por outro lado, como já falava Igor Sikorsky, né? O helicóptero é o equipamento que vai no lugar te buscar quando você estiver numa emergência, né? Então, ele tem Com essa, certeza. É uma máquina essa, essa maravilhosa. capacidade que é fantástica se precisar te resgatar, o helicóptero vai lá e busca você onde for necessário. Eu acho muito interessante essa
O helicóptero, por exemplo, a primeira versão que eu tenho de notícia útil do helicóptero foi no final da Segunda Guerra Mundial com Flatner, né? Uhum. Então, assim, foi depois do final da Segunda Guerra Mundial que começou a desenvolver helicóptero, né? O avião na Primeira Guerra já tinha. Então, a gente acaba falando de guerra porque é o momento que ocorrem os maiores desenvolvimentos na área tecnológica, né? Querendo ou não. Sem dúvida. Bom, Evaldo, pensa um minutinho, deixa eu só dar um pause aqui. Bom, aí depois que eu entrei na Lida, né? Essa oportunidade fantástica, né? A Lida é a maior empresa de aviação executiva da América Latina, né? E, assim, entrei. O curioso é o seguinte, é que quando eu entrei na Lida, meu maior desafio não foi técnico, foi humano. Nossa, Então, assim, essa é uma outra, se é que eu tenho condições de dar uma dica, mas uma dica que eu dou para os estudantes é desenvolvam o seu lado humano, porque vocês vão precisar, né? Então, assim, quando eu entrei na Líder, meu maior desafio, na realidade, era... A gente estava numa época de crescimento, contratação, treinamento, formação de mão de obra. Tive um excelente mentor, que é Jonathan Caneco, né? Um grande engenheiro mestre. fantástico, que Um hoje é... abraço para o Jonathan, nosso grande Isso, amigo. isso, gente boa demais, que é nosso diretor de operações e manutenção. Cara que tem um nível humano, assim, elevado, assim, né? Mas, assim, nos primeiros dias que eu estava lá, eu não tinha nenhum desafio técnico. Meu desafio era o seguinte, era conversar com as pessoas, entender os problemas, né? Ouvir todo mundo, né? Dar atenção. Então, assim, é importante esse lado e isso é uma coisa que, se eu puder dar alguma sugestão para as faculdades de engenharia, desenvolvam alguma parte humana nos engenheiros, né? Porque na hora que a gente vai para campo mesmo, a gente tem que lidar com outros seres humanos e a gente tem que aprender a ouvir, tem que aprender a... Curiosamente, né? A gente tem que aprender a... Você tem que chamar a atenção, a gente não pode deixar, a gente não pode passar a mão na cabeça e aceitar, ah, o cara fez errado, tá bom, deixa pra lá. Não, você tem que chamar a atenção. Agora, como chamar a atenção? E existe uma técnica que eu aprendi depois, na prática, né? Aprendi, como eu falei, com o Caneco, né? Mas, assim, existe. Você pode falar tudo para qualquer pessoa, desde que você saiba como falar, né? Então, assim, o maior desafio que eu tive de início foi o humano, né? Depois que a gente conseguiu regularizar isso, né? Estabelecer as equipes, né? Métodos de avaliação, né? Aí a gente começou a trabalhar um pouco no lado mais técnico, né? E aí começou alguns desafios, né? Por exemplo, pô, preciso trazer um novo modelo de aeronave, né? Naquela época a gente tinha 76, tinha Bell 412, tinha Bell 212, 76 Alpha, né? Vamos trazer um grande porte. E aí fui para os Estados Unidos fazer o curso do S92, né? Foi o primeiro engenheiro, né, treinado no S92 no Brasil, né? A gente trouxe a primeira aeronave para o Brasil, né? Fui lá para os Estados Unidos para fazer a inspeção da aeronave, então foi um desafio muito bacana, aprendi muito, né? Para a gente começar a voar com essa máquina aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que esse aí foi um desafio bem, bem interessante, né? Eu acho que se você também puder participar da implementação de uma nova aeronave numa empresa, é uma coisa bacana, porque acaba que de uma hora para outra você tem que responder tudo, né? O cara te pergunta quais são as ferramentas, quais são os treinamentos, né? Como é que é o programa de manutenção, né? Como é que é a questão da mel dessa aeronave, posso liberar ou não para voo. Então, de uma hora para outra, você tem uma visão geral sobre todo o lado de como vai ser a operação daquela máquina. Posteriormente, eu tive uma oportunidade muito bacana na Líder também, né? A gente tem um clichê, né? Mas que é verdade, né? Que falam assim que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? A gente teve uma visita aqui no Brasil, né? Do presidente da Bell, helicóptero. E aí o presidente da Bell foi lá aqui na Líder, né? Eu estou aqui. Veio aqui em Macaé visitar a Líder.
Aí a gente, não, o presidente da Bell está vindo aí e tal, vamos recebê-lo, né, com toda a deferência e tal. Aí ele chegou na sala de reunião, não, tudo bem, estamos aqui, apresentamos a operação e tal. Eu estou precisando de alguém para ser especialista no programa de manutenção do novo helicóptero que a gente está fazendo. Opa, presente. Excelente, muito bacana. É, Super missão linda, né? é, e aí eu comecei a participar desse momento do projeto do programa de manutenção do Bell 525, né? Que é a nova aeronave da Bell, né? Para quem não sabe, hoje em dia, toda aeronave que vai ser fabricada hoje precisa seguir o MSG3, né? A metodologia do Maintenance Steering Group, né? Número 3, né? Que ele foca basicamente em quais são as funções, né? Ele parece um contrassenso, mas no passado o pessoal focava em componente. Ah, se esse componente falhar, o que que eu faço? Hoje em dia o MSG3 ele foca na função, né? Não, eu não estou preocupado se a TV vai parar de funcionar. Eu estou preocupado se vai estar seguro o voo, o sistema vai funcionar, o sistema de trem de pouso vai funcionar, né? O sistema de ILS vai funcionar. Então, ele foca muito mais em sistemas do que em equipamentos em si, né? Então, assim, foi uma oportunidade muito bacana que eu ainda estou trabalhando nisso, né? Hoje, em 2021, né? Eu acho que a próxima reunião deve ter em junho, né? Até para o processo de certificação dessa aeronave. Em Macaé, Regis, não sei se você lembra, mas a gente chegou a ter... O Macaé tem 44 spots, mas a gente chegou a ter 80 aeronaves voando no aeroporto de Macaé. Era muito, muito curioso, que eu lembro que a torre de controle de Macaé ligava e dizia assim, ó, tira uma aeronave do pátio, senão eu não vou autorizar o pouso. Eu lembro disso, o tráfego era intenso, né? Extremamente intenso, era o dia inteiro helicóptero subindo e descendo, né? E aí você tinha que se vira nos 30. Eu lembro que o spot 44 de uma hora para outra virou 6 spots, era só um, começou a caber 6 aeronaves, né? Então era uma realidade muito interessante, né? Por exemplo, a gente chegou a ter 64 helicópteros lá no auge, né? Hoje já tem menos da metade disso. Então foi uma época muito, muito interessante na aviação de helicóptero no Brasil, com um boom do offshore, né? Acho assim, que depois disso apareceram outras oportunidades muito interessantes, né? Tive a oportunidade de participar da comissão de revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica, né? E aí uma coisa que eu... Foi quando eu te Assim, conheci, que achei um projeto muito legal que você fez. Muito, parabéns mesmo, coisa muito legal. é bacana. E eu sempre falo para os engenheiros mais novos, né, que você tem que plantar sementinhas por onde você passa, né? Tem um grande amigo meu que chama Jorge Ferreira, né, que ele é um advogado excepcional, assim, em aviação. Conheci ele em 2004, quando eu estava em Goiânia, ó. Aí, quando foi em 2015, aí o cara me liga, ei, Val, tudo bom? Como é que tá? Então, é que a gente está fazendo uma comissão, estou precisando de especialista. Você pode ajudar? Eu digo, posso. Então, assim, por onde quer que você passe, né? A aviação é um mundo muito pequeno, né? Então, deixe suas sementes, porque elas vão florescer, né? Elas, elas viram projetos bacanas, como eu falei, ninguém vai ficar rico, tá? Mas elas viram projetos muito interessantes para você criar coisas bacanas, né? Quando eu estava participando do MSG3 do Bell 525, por exemplo, numa das reuniões, o chairman, né, o coordenador lá do RMPIG, que é o grupo que escreve o documento do MSG3, convidou, você não quer participar da RMPIG? Eu disse, quero. Inclusive, tem reunião amanhã do RMPIG até. Que é exatamente o pessoal que escreve o documento que orienta o MSG3 de helicóptero, né? Então, assim, acho que uma coisa que eu sempre falo pro pessoal cria oportunidade, né? Faça um bom trabalho onde quer que você vá, que as oportunidades vão aparecendo ao longo do caminho, assim, né? Essas Então, oportunidades assim, que aparecem não pode negar de jeito nenhum. Tem que ser naquela base daquele filme lá, Yes, Sir. Apareceu uma encrenca dessa, abraça a encrenca. Sempre vai dar certo.
A gente teve um projeto bacana aqui, por exemplo, que eu até tive a oportunidade de visitar a Gol, que eles pediram para ir lá apresentar o projeto, visitar outras empresas também, porque a gente foi a primeira operadora aérea que parou de usar documento em papel. Então, a nossa área de TI trabalhou com afinco aqui, né, da Líder, a gente desenvolveu todos os sistemas. Mas eu lembro que antes da ANAC emitir lá a IS que fala, a resolução que fala, que é a 458, né, que fala sobre registros em meio eletrônico, nós já éramos homologados. A gente conseguiu se homologar baseado numa AC americana, né? Porque na época não tinha nada no Brasil e a gente conseguiu fazer a homologação, né? Aí hoje já está regulamentado e a gente continua usando. E aí a curiosidade, a história da preparação, né? Veio a pandemia. Olha a crise, né? Dificuldade, pessoal ir no hangar, como é que eu vou consultar o documento em papel? A Líder já era paperless. Então, assim, aquilo que o mecânico registrava lá na base no Nordeste, o gerente, o responsável técnico aqui no Sudeste tinha acesso imediato. Então, assim, é interessante você estar desenvolvendo esses projetos porque eles preparam você para o futuro, né? Mas é isso, assim, eu vejo que tem muita coisa bacana para se criar. Helicóptero é um mundo tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, né? A única forma, por exemplo, da gente atender nessa produção nacional de petróleo, né? Atender a Petrobras, atender as outras empresas que produzem petróleo aqui no Brasil, né? E assim, acho que tem muita coisa para ser desenvolvida aí. Tem muita gente aí que está chegando e que vai daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai dizer, olha que bacana, o cara criou essa coisa aí. Vamos lá, vamos criar mais coisas. Com certeza, eu acho que são essas referências que marcam, né, a nossa carreira, como você falou, né, o nosso legado no mercado, né? E, poxa, que baita oportunidade, né, deixar o sistema todo paperless, porque, puxa, além de ser mais eficiente, como você falou, numa época de crise, né, é ecologicamente correto. Exatamente, exatamente. E uma curiosidade, né? Quando eu implementei o sistema paperless, né? Eu brincava com o pessoal, não, eu estou fazendo isso para mim. Eu era responsável técnico na época, eu dizia, por que para você? Porque na hora que você fizer o registro lá, eu sei se está certo ou errado. Então, olha o ganho de auditoria. Aí Verdade, veio agora a pandemia, né? Aí a ANAC, como você deve saber, a ANAC agora, as auditorias basicamente são remotas. sim. Aí quando chega um e-mail de auditoria remota para os operadores, aí todo mundo corre para digitalizar o OS e tal. Se você já é paperless, você está pronto, né? Então, assim, eu acho que tem muitas oportunidades interessantes de desenvolvimento aí para a gente caminhar. Eu lembro na própria Líder, né? Quando acho que foi por volta de 2007, 2008, quando eu fui na biblioteca dos mecânicos, tirei aquele monte de manual em papel. Nossa, o pessoal queria me matar, né? Eu Imagina disse o assim, sofrimento. gente, manual agora é PDF, não tem mais papel. Não, mas como assim e tal? 6 meses depois, ninguém sentia falta daquele negócio. Todo mundo adorou a história do Ctrl F, todo mundo adorou a história de não ter que buscar outro papel. Então, assim, são quebras de paradigmas que a gente tem que fazer, né, Regis? Você já fez várias dessas também e sabe como é que é. No primeiro momento, o pessoal tem aquela resistência da mudança, né? Mas aí, você vai conversando, vai explicando para o pessoal, né? E vai fazendo. Conversa, explica e daqui a pouco aí, assim, se for para melhorar a qualidade, se for para garantir que o serviço vai ser feito de forma adequada, não tem retorno, né? E quantas mudanças, né, a gente já viu acontecer nos últimos 10, 20 anos, e a gente participou de muitas, né? Então, realmente, o que você está falando faz muito sentido. Não foram poucas, É, foram muitas, né? A não, é evolução isso da mesmo. regulamentação também é uma coisa a ser notada, né? Porque a regulamentação ela evolui no mundo todo, né? Porque o tráfego aéreo ele fica cada vez mais intenso, né? É, Desconsiderando 2019, 2020, que foi ano de pandemia e tudo mais, 2020, né? 2020, 2021, mas, poxa, o tráfego aéreo é cada vez mais intenso, as regras têm que ser cada vez mais apertadas, isso é uma evolução. Aí começa
a prever terrorismo, coisa ambiental, e tudo isso é importante, né? Tem uma história que um amigo meu me contou alguns anos atrás, né? Esse amigo meu chama Luiz Fernando Cristino, né? Ele contou que alguns anos atrás chegou um centro de logística da Embraer em Taubaté. Aí todo mundo foi fazer curso de logística. Só que quando o pessoal terminou o curso, o centro já tinha contratado quem precisava. Então, assim, eu acredito que a demanda da aviação vai voltar, mas você tem que estar preparado, não é quando ela voltar, tem que estar preparado é agora. Porque na hora que começar a voltar, você já está pronto, né? É o que eu digo para todo mundo, o pessoal que me segue no YouTube, né, os alunos também, tem que ser nessa linha, e vai se preparando agora, porque a oportunidade deve aparecer em breve. Não, com certeza. E a aviação é apaixonante, né? Quem trabalha com aviação sabe como é que é, gosta. A gente tem um amigo meu que falou outra vez assim, o seguinte: essa história de aviação é estranha. Eu disse, mas por que é estranha? É normal. Ele disse, não, normal para você que está lá dentro. Eu, por exemplo, eu não consigo entrar no aeroporto, eu não tenho crachá, eu não sei o que acontece lá dentro. Aí eu fiquei pensando, eu digo, é verdade, olha. Ah, parece que é um negócio fechado, que você só entra se tiver o tal do crachá para ir lá ver como é que é. Disse, olha que interessante, faz sentido. Uma sociedade secreta. É uma sociedade secreta, né? Isso aí. E com relação aos seus projetos recentes, você começou a dar aula recentemente? Então, eu tive tem uma pessoa que é muito importante na aviação do Brasil, que chama professor Donizete de Andrade, né? Ele tem um trabalho que ele já faz há muitos anos, né? Eu acho que é 18 anos, se eu não me engano, tá? Ele, dentro do ITA, né, ele preparou uma área mais focada na parte da nossa realidade do dia a dia. Então, ele criou um curso, que é um programa de especialização em segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada, né? E eu posso falar com certeza, porque eu fiz esse curso em 2010, né? Eu fiz o curso que teve dois cursos no Rio de Janeiro, um foi em 2010, outro foi em 2015. Eu fiz em 2010 na primeira turma, né? Foi muito bom para minha formação, é um curso que ajuda muito. É o curso mais próximo, na minha opinião, né, da realidade da nossa operação no Brasil, né? Então, assim, quem puder fazer, aprender com o professor Donizete, com esse curso do ITA, e obviamente o professor Donizete tem vários profissionais trabalhando junto com ele nessa área, né? Isso me ajudou bastante, né? A parte de segurança de aviação, né? Quem é da manutenção, quando você começa a trabalhar em manutenção, chega o cara da segurança e fica, pô, esse cara é chato, tá me perturbando, né? Enchendo o saco, ele não sabe de nada e tal. E aí eu tentei estudar um pouco mais sobre o assunto. Em 2004 eu tornei elemento credenciado pelo CENIPA, né? Depois fiz esse curso de segurança de aviação. E aí você começa a entender um pouco mais da importância, né, das teorias de segurança de aviação, das metodologias, dos treinamentos, etc., né? E posteriormente, né, eu tive a oportunidade, recebi um convite do ITA, né, para dar aula como especialista, né, na área de manutenção de aeronave, né? Então, assim, eu dou aula na parte de sistemas, né? E isso foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de dar aula em Fortaleza, né? Hoje eu sou professor colaborador, então, assim, se houver uma nova turma, né, eu estou à disposição para ministrar a matéria, né? Foi uma experiência muito bacana, porque a gente fala, quando você que já deu aula, Regis, sabe, né? Quando você dá aula, você aprende duas vezes, né? É verdade, é Porque verdade. você tem que estudar muito mais, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, você tem que rever, né? Porque você tem que estar apto a tirar as dúvidas dos alunos, então você vai rever sua experiência de 10 anos atrás, do serviço que você fez, por que que você fez assim, por que que você fez assado, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, né? É desse jeito. Conheci muita gente bacana no curso também, né? Tem pessoas que até hoje eu troco informações, porque são pessoas altamente capacitadas, né? Então, assim, eu acho que
O ITA, recentemente, ele fez por causa da pandemia também, novamente, oportunidade, né? Crise virou oportunidade. O ITA, recentemente, ele não fazia esse PSEX presencial, ele fez uma primeira turma telepresencial, né, por causa da pandemia, e agora está abrindo um mestrado profissionalizante, recomendo para todo quem puder fazer, faça, aproveite, né, enquanto tem essa oportunidade de fazer telepresencial, né, mas eu vejo assim como o curso mais próximo para nossa rotina diária, né? Aprendi sobre certificação de aeronave militar, uma coisa bacana, né? É Assim, outra cartilha, tem né? Não é é ICAO, outra é cartilha. outra cartilha. E eu lembro até hoje que o professor Cavalli, no curso, né, ele falando para a gente assim que a certificação da aeronave militar, o nível de segurança é diferente da aeronave civil, né? Aí um aluno levantou a mão, não fui eu, graças a Deus. O aluno levantou a mão. Professor, por que que é diferente, professor? Ele disse, porque a aeronave militar carrega armamento. O objetivo é Realmente. cumprir a missão, né? Não é chegar em segurança com a Exatamente. vovozinha e a netinha, né? É cumprir a É diferente da vozinha que vai viajar numa aeronave civil, né? A aeronave militar tá com arma a bordo é outra pegada. Mas também tem uma certificação, tem toda uma responsabilidade, as regras, os requisitos que tem que ser cumpridos. Muito Tá bom, bom? Evaldo. Eu acho assim o seu testemunho de carreira, né? Puxa, uma carreira vibrante, né? Eu, por exemplo, sou fã da sua carreira, de todas as coisas que você já passou, né? Eu achei que ia ser muito importante a gente dividir com as pessoas e realmente foi, né? E aí, para encerrar, eu te pergunto o seguinte: o que que você acha? Você já comentou anteriormente hoje na entrevista, mas você falou sobre a questão humana, né? A formação humana seria os soft skills, né? Você considera que uma formação profissional, não só os hard skills, mas os soft skills também sejam importantes, né? Então, assim, que tipo de dica você daria para quem quer trilhar o caminho da engenharia aeronáutica? Eu vim de uma escola excelente, né? Não tenho nada a reclamar, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Que tem os hard skills muito fortes, né? Então, assim, os hard skills eles são importantes, tá? Estou tirando a importância nenhuma, né? É inaceitável, por exemplo, que um engenheiro não possa fazer uma estimativa apurada, né? Precisa, etc. Então, isso aí é considerado pré-requisito, tá? Então, só para esclarecer um pouco disso, né? Entretanto, né, quando a gente vai trabalhar com uma equipe, né, você precisa lidar com essa equipe, né? E assim, eu acho que poderia ter mais algumas matérias sobre isso. Como é que eu complementei isso, né? No meu caso, tipo, pessoal, né? E que eu acho que outras pessoas podem buscar também. Eu lembro que logo em 2007 eu fiz um MBA em gestão empresarial que me ajudou bastante. Então, assim, a gente tem que buscar algum conhecimento sobre gestão de pessoas. Aí tem vários modelos de mercado, tem muitos professores capacitados, né? Até hoje eu lembro que o professor de gestão de pessoas na minha especialização que eu fiz em gestão empresarial, ele falava que você tem que olhar cada pessoa olha o mundo pela sua janela de conhecimento. Então, ela utiliza o seu conhecimento do passado para olhar para o futuro, né? E a gente tem que aprender a respeitar isso tentar. A gente não vai olhar da mesma forma que a pessoa, porque cada um olha do seu jeito, mas a gente tem que respeitar como a pessoa olha para o mundo. Então, assim, minha recomendação é faça algum curso relacionado à área de gestão de pessoas. Eu acho que isso vai ser muito útil para você usar todo o seu conhecimento técnico de forma mais eficaz. Muito bacana. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Saber você entrar numa carreira onde você deixa de ser um técnico e passar a ser um gestor, é muito importante você saber lidar com pessoas, né? Com certeza. Ivaldo, eu te agradeço muito pela oportunidade de você dividir os seus conhecimentos técnicos e de carreira e as suas experiências profissionais com a gente. Te desejo muito sucesso e a gente volta a se falar em breve, ok? Eu que agradeço, Regis. Eu admiro muito o trabalho que você tem feito, né? Eu acho que Obrigado. é muito bacana a gente poder
incentivar, né, o pessoal que está chegando, que está começando, qual caminho trilhar, né? Eu acho a aviação um negócio apaixonante, assim, é um negócio que eu gosto de trabalhar, assim, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente puder divulgar, né, quais são as características, o que a pessoa pode trabalhar, né? Você vê, eu estou falando de gestão de pessoas, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Mas eu tenho carteira de mecânico da ANAC, eu sou profissional credenciado pela ANAC, eu sou mecânico de manutenção pela FAA, eu fiz curso do CENIP. Então, assim, são coisas em paralelo, né? Então, eu recomendo para todo mundo sempre tentar desenvolver os... Por exemplo, o último curso que eu fiz foi de negociação, né? Muito Então, importante. assim, continue estudando, né? Estudem as coisas. E eu acho que o seu canal está bem nesse, nesse objetivo aí de mostrar para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre aviação. Não, obrigado. Realmente, a ideia é que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né, para democratizar o conhecimento aeronáutico para o maior número de pessoas que desejam entrar para a aviação ou que estejam em transição de carreira e queiram conhecer mais sobre a aviação. Então, mostrar como é que é a experiência vivida de quem batalhou, entrou na aviação e se consagrou no mercado, né? Acho que isso aqui é um grande mérito, mas obrigado aí pelo reconhecimento. Valeu. Bons voos. Ok, grande abraço, a gente se fala em breve. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.